Fala aí, meu povo. Estou de volta mais uma vez. E para continuarmos o livro das duas casas de Israel. Bom, nós paramos. Onde foi que nós paramos? Não me lembro. Me lembrei. Paramos quando eu iria falar sobre Venivrehu do ponto de vista judaico. Para quem não sabe o que é Venivrehu, vou dar uma recapitulada essa primeira parte. Que Venivrehu é uma palavra que está numa passagem de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, onde Deus fala sobre a promessa que ele deu a Abraão sobre a sua descendência ser gigante e que ela se misturaria por causa dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E a palavra abençoadas é Venivrehu, perdão. E ela significa ajoelhar, curvar. E esse curvar é usado na descrição de enxertos. Enxertar. E nós hoje iremos ver um pouco mais aprofundado o significado dessa palavra. Então, vamos continuar com Venivrehu no ponto de vista judaico. Venivrehu no ponto de vista judaico. Vamos embora. Vamos analisar a interpretação dos antigos rabinos judeus. O que tem a nos dizer. Aí tem essa palavra aqui em hebraico. Essa palavra aqui que... sei lá o que está escrito. E olha que eu sei hebraico. Todas as famílias da terra se considerarão abençoadas e se puder estabelecer laços de família com você. Acho que é isso que está escrito. A raiz da palavra Venivrehu é a mesma de... outra palavra. Enxertar. Eles vão considerar uma realização ter sangue abraâmico em suas veias. Aí temos Daat Zekenim em Gênesis. Em Gênesis. Esse Daat Zekenim é um comentário da Torá compilado por gerações posteriores de estudiosos a partir dos escritos da escola franco-alemã do século XII ao século XIII. Venivrehu, uma conjugação fraca, de acordo com Ramashban, no sentido de refinar por meio da mistura. Por meio do casamento misto com os seus descendentes, muitas nações se tornaram espiritualmente elevadas. É também por isso que a Torá refere aqui as famílias da terra. E tá em hebraico, eu não vou ler. Oxi. Acabei pulando uma, rapaz. Venivrehu, uma expressão de enxerto. Em outras palavras, as famílias da terra serão mescladas com sua família, pois esta é a forma sem o dagesh, que é um sinalzinho, e eu já expliquei isso em Parashat Lech Lecha. Eu não sei o que é isso. Enfim. Continuamos aqui. Assim fica evidente o maravilhoso propósito de Yahweh, de que todas as nações da terra fossem beneficiadas através da semente, descendência de Abraão, e que a semente de Abraão se misturaria com todos os povos da terra. Realmente, esse era o plano de Yahweh desde o começo, que era fazer a semente de Abraão se misturar com a terra
com todas as nações, para todas elas serem abençoadas, para que no plano futuro de Arco, plano não, né? Para que na ação futura de Arqua, quando o Messias descesse, todas as nações da Terra tivessem a oportunidade de serem salvas. Esse é a mensagem que as Sagradas Escrituras querem trazer. Você não é gentil, você é Israel, porque a semente de Abraão se misturou com a terra. E Deus veio salvar seu povo, e não os gentios. E se nós fazemos parte do povo de Deus, então nós também fomos salvos. Mas não é porque agora temos a oportunidade de ser salvos que quer dizer que todos escolherão, infelizmente, a salvação. Tanto que em Isaías capítulo 10, versículo 20, que é uma passagem que eu sempre falo por aqui, somente os remanescentes de Israel, é o que o profeta fala, serão salvos. Triste. Sarai era estéril, e embora fosse difícil de acreditar que ela pudesse ter algum filho, pudesse algum dia ter um filho, Abrão saiu de sua terra, como Deus havia pedido, e seguiu rumo à terra desconhecida, confiando plenamente nas palavras de Yahweh, que as palavras de Yahweh se cumpririam. Abrão não era judeu, tampouco israelita. Ele era um gentio, habitante da terra dos caldeus. Um hebreu que era estrangeiro na terra em que habitava. Que incrível! Um gentio escolhido para dar início a uma nação escolhida. Essa parte aqui é tipo, tanto faz. Abrão, pai, não... Essa parte aqui já é importante. Abrão é nosso pai não apenas na fé, como querem afirmar os dispensacionalistas, mas fisicamente também. E assim ficará cada vez mais claro à medida em que você for entendendo a escritura e a história. Isso é um fato. O que as igrejas falam que Abraão é nosso pai na fé. Mas se a semente de Abraão se misturou com todas as nações da terra, então todas as nações da terra acabaram fazendo parte da descendência de Abraão. Então, independente se você acredita ou não, Abraão é nosso pai não somente na fé, mas fisicamente também. É uma coisa simples de entender, mas se eu disser isso para um ateu, ele acredita. Se eu disser isso para um crente, sei lá o que, qualquer um do cristianismo aí, ele não vai entender. Principalmente os crentes. Bora ver, gente. Pelo amor de Deus, vocês, né? Não sabem tanto das escrituras e chegam num ponto de não acreditar numa coisa básica. Pelo amor de Deus, né? Isso é coisa de pastor, tá vendo? Abrão se mudou para os Carvalhais do Mande. Sei lá o que é isso. E ali Yahweh falou com ele e prometeu dar-lhe aquela terra como herança. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Abrão havia saído de Haram, no caso aqui, com tudo o que lhe pertencia, e junto com ele estava seu sobrinho Ló. Somente após o seu sobrinho Ló se separar dele, foi que Deus apareceu a ele para falar a respeito de sua promessa. Yahweh diz a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Imagine isso. Tão numerosa quanto o pó da terra. Realmente é uma grande promessa. É claro que a descendência de Abrão não é composta apenas pelos judeus, óbvio, como eles reivindicam, mas de pessoas de todas as nações da terra, como eu falei antes. Pois os planos de Yahweh não falham, e ele não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Se somente os judeus, essa parte é importante, viu? Se somente os judeus representassem toda a totalidade dos descendentes de Abrão, isso significa que Deus falhou em sua promessa, já que são um povo relativamente pequeno, em vista das multidões dos povos. Abraão seria pai de nações. Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 6. Bom, mais uma vez, paramos por aqui. As próximas páginas falarão sobre
mais promessas, mais adentrando na promessa que Yahweh deu a Abraão. E bom, até agora eu não sei se vocês pegaram a coisa, mas até agora Yahweh ele vem falando sobre cara, resumindo, o óbvio Yahweh ele disse que Abraão seria pai de nações. A igreja vem e diz que Abraão é o nosso pai na fé. Por que só na fé? Não é físico também, não? Porque se Yahweh disse que Abraão seria pai de nações, que a semente de Abraão seria como o pó da terra, se fosse só os judeus, como é que fica? Yahweh ele errou, ele falhou em cumprir sua promessa? Não, mas ele cumpriu sim, até porque Abraão é nosso pai na fé. Então temos muitos cristãos por aí, não sei o que tem Abraão como seu pai da fé. Mas Yahweh não prometeu que a semente de Abraão seria espalhada pela fé. Claro que não. Ele prometeu que a semente de Abraão seria gigante como qualquer outro ser vivo na terra. Mas a igreja tem que dizer o contrário. Só para que o assunto se encaixe dentro do cristianismo. É impressionante isso. E mais impressionante ainda é que se você pegar a Bíblia e esfregar na cara deles, eles não acreditam. Experiência própria. É complicado, né? Mas vamos fazer o que? Estamos terminando mais um vídeo. Como eu sempre digo nos meus vídeos sobre esse assunto, eu já fiz 3 vídeos explicando a vocês sobre este assunto. Tá aí na playlist do canal, é só vocês irem lá. Fiquem à vontade para ver, rever. Tem a playlist aí as 2 casas de Israel, são 3 vídeos, como eu disse. E já deixa o like, se inscreva e compartilha. Comenta aí se você tem alguma dúvida ou se você achou alguma coisa aqui errado, que a gente vai discutindo ao decorrer do tempo. Beleza, meu povo? Acabamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.